Então, mais uma vez, uma boa noite a todos que participam das aulas de supervisão e instruções terapêuticas do Instituto Onlus. Hoje, então, é 21 de abril, feriado, né? Mas a gente trabalha igual, a gente atendeu hoje o dia todo. Então, vamos lá, né? E agora à noite também, não tem problema. Pessoal, vamos falar sobre um tema ainda bastante novo, apesar de as pessoas conhecerem a técnica do Reiki, né, terem assim conhecimento de que existe uma técnica energética do Reiki, porque ela realmente foi bastante difundida nas terapias integrativas, né, mas especificamente sobre a energia do Reiki com a junção da cura cósmica é algo que provavelmente esse tipo de conhecimento ele vai se alastrar até o final da minha existência aqui na Terra, né, que vai ser no ano de 2052, né? Então, provavelmente até lá essa energia ela vai sendo gradativamente implantada na Terra, porque é algo extremamente diferente do Reiki que as pessoas estão habituadas a fazer, tá? Então, até se desmontar a ideia daquele Reiki lá e de tudo que vem se fazendo depois disso, né? Então, muita coisa precisa ser ressignificada, inclusive na consciência das pessoas, né? Então, em função disso, é que hoje a gente traz essa aula e ela vai fortalecer aqueles que já fizeram o Reiki Onlus, e para aqueles que não fizeram, é mais uma oportunidade de refletir sobre essa temática, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os assuntos que nós vamos falar, né? O tema principal é o Reiki abordado sob os ensinamentos da ciência humana e da ciência espiritual. E depois, os pontos chaves que nós vamos tratar são por que a energia do Reiki mudou, os resultados científicos do Reiki na saúde humana, que existem essas informações, o reconhecimento e a regulamentação desta técnica pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde brasileiro. O que representa a nova energia de cura do Reiki para a evolução humana e como está estruturado o Reiki Onlus, a cura cósmica, as bases científicas da neurociência. E o último ponto é como ter acesso a este nível de cura energético em nossas vidas, ok? Vamos lá, vamos prosseguir então. Primeiro ponto a ser tratado, por que a energia do Reiki mudou? Bom, os ensinamentos e os símbolos do Reiki que foram trazidos há muito tempo atrás, ainda no período da Atlântida e da Lemúria, o Reiki já veio, foi uma frequência de cura que já foi magnetizada no sistema da Terra, lá no período da Atlântida e da Lemúria ainda, que foram dois continentes que magnetizaram seres que vieram para a Terra realizar um trabalho de cura, tá? Os lemurianos, muito conectado com a energia espiritual dos elementais da natureza, as energias dévicas, tá? E muito conectado com as frequências do plano energético, eles eram pura energia, tá? E os povos da Atlântida, eles já eram povos que tinham um pouco mais de conhecimentos energéticos, mais na fisicalidade, né? Eram exímios manipuladores de energia já naquela época, os povos da Atlântida. E lidavam muito com os
cristais, tá? Muito com a energia dos cristais mesmo, tá? As pedrinhas cristais aqui, tá? Muito bem. Então, o que que aconteceu? Naquela época, houve acho que foi um dos motivos pelos quais a hierarquia resolveu trabalhar na Terra, porque naquela época já houve uma manipulação dos conhecimentos, tanto dos povos lemurianos como dos povos atlantes, eles se confrontaram nos seus entendimentos em relação aos processos de cura, tá? Com mais intensidade, os povos atlantes da Atlântida foram os que mais utilizaram conexões com as forças dos magos negros, né? Muita energia do submundo da Terra, eles se sintonizaram com essas frequências para manipular conhecimentos. E houve, então, um grande confronto entre os povos da Lemúria e os povos da Atlântida, pela manipulação do conhecimento de cura para a Terra, tá? O poder, gente, coloquem sempre na mente de vocês, no entendimento de vocês, toda e qualquer pessoa que cruzarem no caminho de vocês, que lidam com questões energéticas, e vocês percebem a estrutura do poder, a frequência do poder nelas, né? Um poder que denota uma arrogância, uma prepotência, uma manipulação muito profunda. Ali vocês têm que ter muito cuidado, porque estas frequências não pertencem à luz crística, à luz cósmica e divina, tá? Muito importante vocês terem esse entendimento. Então, esse é o princípio, são pontos chaves que a Operação Resgate trabalha nesse planeta. E é ela que coordena o trabalho do Reiki On-Luz, tá bom? Então, esses são os pontos chaves do porquê que o Reiki mudou aqui na Terra, certo? Vamos para a próxima lâmina, gente. Qualquer coisa, depois a gente vai abrir as perguntinhas no final da aula, tá? Vamos lá, então. Peraí, deixa eu subir aqui aqui, os resultados científicos do Reiki na saúde humana, tá? Bom, diante dessa situação, gente, diante dessa história de manipulação que o Reiki viveu, foi nos orientado que nós estudássemos conhecimentos dentro da saúde humana e buscássemos uma junção entre saúde material humana e saúde metafísica, da melhor forma que a gente pode, porque nós temos as nossas limitações, né? Nós também somos seres em evolução, também temos muito a aprender, então a gente tentou fazer o melhor que a gente pôde, tá? Então, em cima disso, eu fui estudar um pouco a cientificidade do Reiki. E eu, então, encontrei uma pesquisa bibliométrica que levantou estudos e dados qualitativos e quantitativos sobre o Reiki em escala mundial, tá? Este estudo, ele avaliou as produções científicas do Reiki na plataforma VEG, de uma ciência, de uma base de dados que só publica artigos científicos, tá? É uma base de dados multidisciplinar que engloba vários segmentos e áreas do conhecimento, tá? O período de levantamento dos dados que eles fizeram foi de 1945 até maio de 2021, tá? E um estudo bibliométrico, o que é, na verdade? Um estudo bibliométrico, ele é um método que ele quantifica a produção científica de várias áreas do conhecimento, tá? Ele pesquisa o período onde os temas são publicados, as referências bibliográficas, os autores, os números, as citações,
e a importância desse conhecimento para a sociedade, tá? Então, estudo bibliográfico é um levantamento de dados científicos de uma produção acadêmica, tá? E esse método, ele permite analisar os materiais publicados, quais as áreas do conhecimento estão vinculados, os estudos que existem, né? E a identificação de novas pesquisas, tá? Recentemente, eu também publiquei no blog do Instituto um artigo que foi para a sociedade, para o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, fiz uma pesquisa, um estudo de caso de longo prazo, também usando a técnica do Reiki, indicadores evolutivos e indicadores, fazendo uma junção com indicadores da psicanálise, de um estudo de caso. Está lá no blog, quem quiser pode dar uma olhadinha, tá bom? Certo? Então, esse foi o primeiro estudo, tá? Eu vou compartilhar de novo o link, né, do artigo no grupo aqui da aula, para vocês darem uma olhadinha, tá, gente? Isso, e no decorrer, talvez, desse ano, do ano que vem, eu vou estar fazendo novos levantamentos de estudos científicos com relação ao método do Reiki, tá bom? Vamos seguindo, então. Depois desse levantamento, quais foram os resultados que encontrou-se? Foram encontradas pouquíssimas publicações, 178 publicações apenas, englobando artigos científicos, citações, ensaios clínicos, resumo, revisões e estudos de caso, tá? 18 países possuem estudos com a temática do Reiki, entre eles os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, a Alemanha, Canadá, Turquia, Reino Unido, e entre outros, são os que mais apareceram, tá? E nos anos de 2000 a 2018, houveram 10 trabalhos publicados sobre o Reiki. As áreas que mais publicaram trabalhos científicos foi a área da medicina e saúde integrativa, a enfermagem no setor de oncologia, hepatologia e gastroenterologia, a gerontologia, os profissionais que atuam na área da gerontologia, ou seja, pessoas que cuidam da saúde e o envelhecimento, e a psicologia, tá? O Brasil é o terceiro país que mais produziu estudos, tá? Na Escola de Enfermagem da USP, a Revista Latino-Americana de Enfermagem, entre outras áreas, tá? Prosseguimos, né, gente? Vamos lá. O reconhecimento e a regulamentação, né? Desta técnica pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde brasileiro. Então, diante desse cenário, né, de estudos, pesquisas e aplicações dessa técnica do Reiki, então, ela foi reconhecida no ano na década de 70 como uma terapia complementar à saúde humana, tá? E no Brasil, no Ministério da Saúde, ele implantou as práticas integrativas em saúde no ano de 2017 no Sistema Único de Saúde, através da portaria número 849 de 27 de março, tá? Conforme dados do Ministério da Saúde, em 2023, esse método atingiu na rede pública 7,1 milhões de brasileiros. Então, veja, gente, já existe esse método, ele pode ser aplicado pelas secretarias municipais de saúde. Acontece que, para que isso seja realmente eficaz e aceito pela equipe médica, pela equipe toda profissional ali da saúde, das unidades básicas de saúde, das secretarias municipais de saúde, as pessoas que vão trabalhar com isso precisam ser pessoas qualificadas, né? Então, hoje em dia,
eu percebo assim que não se expandiu muito esse tipo de abordagem por falta de qualificação dos próprios profissionais que resolveram, então, fazer um cursinho. Que nem teve uns dias atrás que a gente conversou com uma psicóloga, e ela estava dizendo que ela é favorável à técnica do reiki, e ela estava nos dizendo, pois é, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas fazem cursinho de final de semana achando que já podem atuar como terapeutas. E eu disse assim, é verdade, isso aqui é algo que a gente faz muito tempo que vem abordando isso, mas que a técnica do reiki que nós trabalhamos não é cursinho de final de semana e não é para formar terapeutas, que aí vocês vão entender para que realmente serve a terapia do reiki. A gente explicou para ela as bases científicas que a gente estudou e ela achou muito interessante, né? Enfim, então veja, gente, só para que vocês tenham conhecimento que existe uma regulamentação técnica para que o reiki possa ser aplicado, mas realmente, hoje, do jeito que as coisas estão nesse meio, ele vai ter que ser reajustado, realinhado, e as pessoas vão ter que levar muito a sério esse conhecimento dessa técnica, porque senão, realmente, ele não traz nenhum resultado, ele pode muito mais prejudicar muitas pessoas, principalmente se ele é aplicado por pessoas que possuem uma índole espiritual bastante complicada, né, com bastante envolvimentos com coisas energéticas, espirituais, da matéria, né? Vamos prosseguir, então. E o que representa a nova energia de cura do reiki para a evolução humana? Então, pensando a partir de toda essa dinâmica de estudos que a gente está apontando para vocês, o que a gente tem que pensar sobre essa mudança em relação ao reiki? O que a gente precisa refletir sobre isso? Primeiro, com a introdução da frequência da cura cósmica, na estrutura metodológica do reiki, né, esse reiki mais tradicional, que tem um resultado positivo quando aplicado por pessoas de boa índole espiritual, né, esta técnica, ela trazendo a junção com a frequência da cura cósmica, né, ela eleva a energia para níveis supra-humanos e suprafísicos, tá? Então, significa o seguinte, que tradicionalmente, né, quem já fez as outras abordagens, né, do Reiki, Usui, Karuna, eles sempre falam, né, que é uma energia que é do cosmos, que é do universo, que o reikiano é só um canal de energia e tudo mais. Ok, estão corretas todas essas informações, né? Mas acontece que ela estava vinculada a um patamar físico, a um tipo de cura em nível físico, energético apenas. E com a incidência da cura cósmica nesse método do Reiki, ela passa não só a ser uma cura e uma harmonização de aspectos físicos, emocionais e mentais, mas também a cura cósmica, ele passa a atuar em todas as áreas da vida humana. Ele passa a dar o destino da sua vida, em resumo. Nesse momento que a gente vive na Terra, o Reiki, ele atua sobre 3 grandes diretrizes e leis divinas superiores. Neste momento, o Reiki, ele trabalha o nosso realinhamento. Ele responde à pergunta, por que eu estou neste mundo, o que eu vim fazer e o que eu preciso realmente reorganizar a minha vida emocional, mental, física, energética. Então,
essa frequência do patamar da cura cósmica, ela trabalha com diretrizes e leis superiores, tá? Que são a lei da misericórdia, a lei da graça e a lei da justiça divina, tá? Vamos lá? Próxima. Como que o Reiki On-Luz atua? Então, ele atua, como a gente falou, através de geometrias sagradas que correspondem a um nível imaterial de cura, que atuam dentro de leis superiores da vida cósmica. Então, uma geometria sagrada, ela possui códigos de cura. Quando, por exemplo, quando a pessoa chama por Om Luz Om Adonai, é uma das geometrias, né? Om Luz Om Adonai. Ela está chamando, ela está sintonizando Om Luz Om Adonai com a luz de Deus Todo-Poderoso. Essa frequência divina e cósmica que todos os seres excelsos e divinos possuem. Então, nós vamos sintonizar consciências supra-humanas que vão vir ao nosso encontro pela vibração de cura que a gente está fazendo, que a gente está pedindo. Eles vão olhar para nós, eles vão olhar para a nossa situação que a gente está vivenciando, e eles vão verificar como aquele problema pode ser resolvido no sentido de nos retirar daquela situação e não amenizar o problema. Eles vão resolver aquilo nas nossas vidas. E essa resolução, muitas vezes, um problema pode levar anos para ser resolvido. Pode levar meses para ser resolvido um problema na minha vida. Porque se um problema, ele pode ramificar para vários problemas. Normalmente, o problema-chave que todos nós temos é família. E desse problema família ramifica para casamento, filho, trabalho, sociedade e assim por diante. Então, imagine que daqui a pouco a gente está num emaranhado de problemas que vai sendo desenosado até chegar na essência, na base. E leva realmente muitos anos, porque existem muitas pessoas envolvidas nesse processo karmático, tá?